Pouco antes da fundação e criação da NASA, houve um evento histórico significativo que contém a chave para entender a razão por trás de suas mentiras, que inclui a assinatura do Tratado da ONU sobre a Antártica. Mas antes de falarmos sobre este evento, é necessário examinar a teoria do Big Bang e qualquer referência histórica a tal fenômeno antes que ela fosse estabelecida em 1929 por Edwin Hubble, que foi influenciado pelos trabalhos de Albert Einstein e George LeMay. Ao traçar através da história as crenças e teorias sobre a origem do mundo que habitamos, descobri várias delas de cunho criacionista, principalmente de natureza semelhante à visão abraâmica da criação. Encontrei também vários trabalhos de filósofos e cientistas como Aristóteles, Immanuel Kant, Johannes Kepler e Isaac Newton, que propunham uma teoria sobre a natureza infinita do universo. Há um texto, no entanto, que antecede todas essas ideias, a Cabala, uma tradição do misticismo judaico que pode ser datado do século XIII a.C., 1000 anos antes do nascimento de Aristóteles. No entendimento tradicional, dizem ter sido originado no tempo do Éden. O relato da Cabala sobre a origem da Terra e do universo é bem complexo, mas o resumo de sua visão pode ser entendido através do conceito de Ein Sof, que se traduz por interminável ou infinito. A Cabala estabelece sua história de origem da seguinte forma. No início, o Ein Sof se retraiu, criando um espaço vazio ou vácuo, dentro do qual as forças de Din começaram a assumir uma vida independente. A contração do Ein Sof resultou, assim, em uma purificação da escória áspera que continha todos os elementos do mau potencial do ser de Deus. Neste ponto, o Ein Sof emanou um raio que é representado na primeira letra do tetragrama. Este raio trabalhou para organizar as forças opostas que agora preenchiam este espaço. As forças opostas estavam juntas em um recipiente não maior que uma pequena faísca. Este raio causou estilhaçamento deste invólucro e formou os planetas, trazendo à manifestação o homem primordial. Maimônides, um rabino cabalista do século XIII, resume essa história da origem da seguinte maneira. Houve apenas uma criação física, e essa criação de um pontinho minúsculo. À medida que esse pontinho se expandiu, essa substância tão fina que não tem essência se transformou em matéria como a conhecemos. Isso é surpreendentemente semelhante ao que nos foi dado a conhecer como o Big Bang. A revista Universe Today nos fornece um resumo sucinto do Big Bang. A hipótese do Big Bang afirma que toda a matéria atual e passada no universo surgiu ao mesmo tempo, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Neste momento, toda a matéria foi compactada em uma bola muito pequena, com densidade infinita e calor intenso, chamada singularidade. De repente, a singularidade começou a se expandir e deu início ao universo como o conhecemos. Esta é a mesma história. Ambas apresentam a ideia de que no início havia um vácuo, e então uma pequena mancha apareceu, e a partir daí começou a expansão da matéria, formando os planetas e o mundo que conhecemos hoje. A única diferença é que a Cabala está escrita em um discurso mitológico e o Big Bang é construído em cima de um discurso científico. Mas deixando de lado as escolhas de linguagem estilísticas, parece que a Cabala havia elaborado a origem do universo muito antes de Einstein, Hubble e outros. Isso nos deixa com duas conclusões para tal descoberta. Número 1. A teoria contemporânea do Big Bang provou a Cabala e seus ensinamentos. Todas as pessoas que acreditam nesta teoria devem procurar um rabino cabalista para aprender mais sobre o que acreditam. Ou, número 2. A teoria contemporânea do Big Bang foi roubada da Cabala e, sendo assim, nenhuma das duas está correta. E é tudo uma grande mentira. Voltarei a esta história da origem em breve. Mas antes disso, é essencial que olhemos para alguns dos ensinamentos esotéricos da Cabala. Cabala, em hebraico, significa receber ou receber oralmente. Os ensinamentos secretos e esotéricos de seu misticismo foi ensinado auditivamente, escritos em códigos, numerologias e símbolos. O simbolismo e a numerologia são especialmente importantes no misticismo cabalístico. Muitos livros da Cabala são de natureza extremamente enigmática, especialmente o livro do Zohar, que se traduz como esplendor.
e o livro Bahir, que se traduz como Iluminação. Ambos os textos foram considerados para que fossem codificados como gematria, que é uma forma de numerologia onde letras têm números correspondentes. Um exemplo bem conhecido da gematria hebraica é a palavra Hai, que se traduz por vivo, e é composta por duas letras do hebraico que somam o número 18. Isso tornou o número 18 um número da sorte para os judeus. E presentes em dinheiro em múltiplos de 18 são muito populares. Os símbolos são igualmente importantes na Cabala e têm sido usados como um modo de transmitir sentido e significado em seus ensinamentos secretos desde a sua criação. Alguns desses símbolos são amplamente reconhecidos. Por exemplo, a árvore cabalística da vida, ou também chamada de Sephiroth, o Hamza, ou talvez o mais famoso de todos, a estrela de 6 pontas, o hexagrama, ou o que é agora referido como a estrela de Davi, símbolo que adorna a bandeira de Israel. É encontrada nos primeiros textos da Cabala e sua primeira associação judaica tem origem no Códice de Leningrado de 1008. É nesta estrela de 6 pontas que eu gostaria de focar agora. Pois veja, não foi sempre o símbolo de Israel, nem é exclusiva do judaísmo. Para entender a história oculta deste símbolo, devemos primeiro viajar para o ano de 1760, quando Meyer M. Schellbauer retorna a Frankfurt para assumir os negócios de seu falecido pai ligados a empréstimos financeiros. Antes de sua morte e na ausência de seu filho, o pai de Meyer colocou um brasão de armas na frente da entrada do seu escritório de contabilidade para honrar seu nome. O símbolo apresenta um hexagrama contra um escudo vermelho. Foi por causa deste símbolo que Bauer mudou seu sobrenome. Rot em alemão significa vermelho e Schild significa escudo, ou seja, escudo vermelho. Então ele tomou o nome e passou a ser conhecido como Meyer M. Schell Rothschild. À medida que os negócios de Meyer começaram a prosperar, devido à sua descoberta de emprestar dinheiro a governos em vez de indivíduos, ele recrutou Adam Weishaupt para criar a Ordem dos Illuminati, que foi concluída e fundada em 1º de maio de 1776. Logo depois, Weishaupt fundiu as doutrinas secretas do Illuminati com a Ordem Continental dos Maçons, que havia sido fundada em 1717 e era bem pacífica até esta fusão. Ele então passou a estabelecer as famosas lojas maçônicas do Grande Oriente para serem a sede dos Illuminati. Ao estabelecer esta ordem, Weishaupt recrutou 2.000 seguidores, incluindo os homens mais intelectuais da área da arte, educação, ciência, finanças e indústria, e lhes deu as seguintes instruções para obterem o controle. Número 1. Use dinheiro e subornos sexuais para obter o controle sobre homens em altas posições. Número 2. Faculdades e universidades devem cultivar estudantes que possuem habilidades excepcionais e treiná-los especificamente em internacionalismo. Número 3. Todas as pessoas influentes devem ser usadas como agentes e colocadas nos bastidores de todos os governos como especialistas. Número 4. Obter o controle absoluto da imprensa. A busca por controle e poder logo começou. A caminho de Paris, enviando literatura para provocar as agitações da Revolução Francesa, o mensageiro de Adam Weishaupt foi atingido por um raio e revelou o conteúdo de tal material, que traçava planos para provocar tal revolução. As autoridades bávaras apreenderam o texto e o governo publicou os detalhes de suas doutrinas em um documento intitulado Os Escritos Originais da Ordem e Seita dos Illuminati. Infelizmente, a Europa não prestou atenção a este aviso e a Revolução Francesa aconteceu, o que gerou muito dinheiro aos Rothschilds por conta das leis que limitavam os impostos da Igreja Romana. Em 1798, John Robinson, um dos principais intelectuais de seu tempo e professor da Universidade de Edimburgo, publicou o livro Provas de uma conspiração contra todas as religiões e governos da Europa, vindas de reuniões reservadas de maçons, Illuminati e sociedades secretas. Mais uma vez, ninguém deu atenção ao aviso de Robinson.
Em 1812, Mayer Rothschild morreu e expôs leis específicas para a casa dos Rothschilds, que são: número 1. Somente homens entrarão no negócio. 2. Casar-se para preservar a fortuna. 3. O filho mais velho do filho mais velho deve tornar-se o chefe da família. Após sua morte, os filhos de Mayer partiram de Frankfurt e estabeleceram bancos em todas as principais cidades europeias. Nathan Rothschild mudou-se para Londres aos 21 anos de idade, onde estabeleceu uma casa bancária. Durante as guerras napoleônicas, os 5 irmãos Rothschild trabalharam para fornecer ouro para ambos os exércitos de Wellington através de Nathan na Inglaterra e o exército de Napoleão através de Jacob na França, estabelecendo assim uma fórmula que manteriam até os dias de hoje. Exatamente isso. Financie os 2 lados de cada guerra e torne-se rico no processo e nas consequências. A Guerra Napoleônica forçou a Grã-Bretanha e muitos outros países da Europa a emprestarem grandes somas de dinheiro do Banco Rothschild, com taxas de juros que eles nunca seriam capazes de pagar de volta. Além disso, eles manipularam o mercado de ações. Durante a guerra, os espiões observavam o valor dos títulos de guerra britânicos de Nathan Rothschild, na tentativa de adivinhar quem ganharia a guerra. Pouco depois que a batalha terminou, e muito tempo antes que alguém soubesse quem era o vencedor, Rothschild começou a vender os títulos. Todo mundo assumiu que isso significava que Napoleão havia vencido e a Europa havia perdido. As vendas aumentaram por conta do pânico, e quando os preços caíram, Nathan comprou a maioria desses títulos. A posse de tais títulos de alto valor literalmente rendeu aos Rothschilds o título de donos do Banco da Inglaterra. A partir daquele momento, os interesses da coroa britânica e os Rothschilds ficaram tão entrelaçados que os Rothschilds receberam títulos de nobreza. Nathan disse a famosa frase: "Eu não me importo com qual marionete é colocada no trono da Inglaterra para governar o império cujo sol nunca se põe. O homem que controla a oferta monetária britânica controla o império britânico. E eu controlo a oferta monetária britânica." Os Rothschilds usaram seu controle sobre o Banco da Inglaterra para substituir o método de envio de ouro de país para país, e usando uma rede bancária europeia, estabeleceram um sistema de débito e crédito em moeda papel, o mesmo sistema que usamos hoje. No final deste período, a família Rothschild controlava metade da riqueza do mundo todo. Durante o século XIX, os Rothschilds assumiram o controle das operações financeiras da Igreja Católica em todo o mundo e começaram a estabelecer seus bancos nos Estados Unidos. Eles também começaram a ganhar controle em outras áreas da indústria. Em 1862, os Rothschilds usaram um membro de sua família, John D. Rockefeller, para formar uma companhia petrolífera chamada Standard Oil, que passou a dominar toda a concorrência e era financiada pelos Rothschilds. Os Rockefellers continuariam a liderar o setor de petróleo, estabeleceriam grandes empresas farmacêuticas e adquiririam todas as principais faculdades de sistemas educacionais dos Estados Unidos. Com o estabelecimento dos Illuminati, o poder e a influência dos Rothschilds cresceram através dos tentáculos de cada indústria conforme planejado. No final do século XIX, e antes de estabelecerem sua maior presença bancária dominante nos Estados Unidos, os Rothschilds fundaram o Congresso Sionista para promover o sionismo, um movimento político com o único objetivo de mover todos os judeus para um Estado-nação judaico singular, e assim realizaram sua primeira reunião em Munique. A reunião foi presidida por Theodor Herzl, que mais tarde afirmou em seu diário: "É essencial que os sofrimentos dos judeus se agravem. Isso ajudará na realização de todos os nossos planos. Eu tenho uma excelente ideia. Vou induzir os antissemitas a liquidarem com a riqueza judaica. Os antissemitas nos ajudarão com isso e fortalecerão a perseguição e a opressão sobre os judeus. Os antissemitas serão nossos melhores amigos." O filho mais novo de Jacob Rothschild também visitou a Palestina durante esse período e forneceu financiamento para estabelecer a primeira colônia judaica lá.
O plano de Rothschild para estabelecer Israel e seu próprio país de propriedade de Rothschild estava em andamento, mas não seria até muitos anos depois que esse plano se concretizaria. Observe o hexagrama nas bandeiras do Congresso Sionista em 1910. Os planos estavam em andamento nos Estados Unidos para estabelecer o Banco Central Rothschild, o Federal Reserve, em português, Reserva Federal. Os planos para um Banco Central dos Estados Unidos foram recebidos com forte oposição de algumas das figuras mais ricas da época. Os três oponentes mais importantes e poderosos eram Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, o chefe das lojas de departamento Macy's, e John Jacob Astor, um dos homens mais ricos do mundo e bom amigo do gênio inventor Nikola Tesla. Sua riqueza total na época era de 500 milhões de dólares. Pelos padrões atuais, isso equivaleria a quase 11 bilhões de dólares. A oposição não durou muito, embora convenientemente para os Rothschilds, todos os três poderosos oponentes morreram a bordo do Titanic quando ele afundou em 1912. Coincidentemente, foi o fantoche Illuminati J.P. Morgan que financiou e construiu o Titanic, e que também estava extremamente interessado em estabelecer o Federal Reserve. Ele cancelou sua passagem no Titanic no último minuto. O congressista Charles Lindbergh disse o seguinte depois que o Federal Reserve Act foi aprovado em 1913. Esta lei da Reserva Federal estabelece a confiança mais gigantesca do mundo. Quando o presidente Woodrow Wilson assinar esta lei, o governo invisível do poder monetário será legalizado. O pior crime legislativo de todos os tempos é perpetrado por esta conta bancária e monetária. O sistema é privado, conduzido com o único propósito de obter o maior lucro possível com o uso do dinheiro público. A última parte desta declaração é extremamente importante. A partir de agora, as depressões serão criadas cientificamente, como dois vigaristas trabalhando em conjunto por um único objetivo. A Reserva Federal facilitará a obtenção de crédito, enquanto os jornais estabelecidos divulgarão as riquezas que podem ser feitas no mercado de ações. A Reserva Federal quis dizer com isso que o dólar agora poderia ser impresso fora do controle do governo. Seria usado para conduzir guerras econômicas e depressões, e era a máquina perfeita para dívidas eternas. Abraham Lincoln lutou contra o estabelecimento deste método e começou a imprimir seu próprio dinheiro livre de dívidas, que ficou conhecido como as Verdinhas durante a Guerra Civil Americana. Da mesma forma, JFK assinou uma ordem executiva que daria aos Estados Unidos o poder de emitir moeda, contornando os Rothschilds e a Reserva Federal. O que esses dois presidentes têm em comum? Eles queriam imprimir dólares para o povo americano contra os desejos do sistema Rothschild e ambos foram assassinados. Durante a Primeira Guerra Mundial, vemos a mesma fórmula de guerra dos Rothschilds acontecendo. A família Rothschild alemã empresta dinheiro ao governo alemão. A família Rothschild britânica empresta dinheiro ao governo britânico. E a família Rothschild francesa empresta dinheiro ao governo francês. Durante a guerra e enquanto a Grã-Bretanha está considerando a oferta de trégua da Alemanha, Louis Brandeis, o líder eleito do Comitê Executivo para Assuntos Sionistas, envia um delegado sionista da América para a Grã-Bretanha, com a promessa de levar a América para o lado dos britânicos, desde que os mesmos concordem em dar a terra da Palestina aos Rothschilds. Os Rothschilds tinham interesse no Extremo Oriente e em obterem seu próprio estado de governo, onde teriam suas próprias forças armadas, que poderiam ser usadas contra qualquer agressor que se levantasse em oposição a tais interesses. À luz disso, o secretário de Relações Exteriores britânico Arthur James Balfour redigiu uma carta que ficou conhecida como a Declaração Balfour, para ninguém menos que o caro Lord Rothschild. Afirma que o governo britânico faria todo o possível para ajudar a estabelecer a Palestina como um lar nacional para o povo judeu. Em 1919, a Conferência de Paz de Paris foi realizada para discutir as reparações que os alemães precisavam pagar aos vencedores da guerra. O anfitrião da conferência foi o barão Edmund de Rothschild.
uma delegação de 117 sionistas chefiada por Bernard Baruch levantou o assunto da Palestina. Os alemães se sentiram traídos, pois a nação sempre teve boas relações com os judeus. A conferência também foi usada pelos Rothschilds para divulgar a ideia de estabelecer um governo mundial chamado Liga das Nações. Bernard Baruch então fundou o Conselho de Relações Exteriores nos Estados Unidos. O primeiro objetivo do Conselho de Relações Exteriores era ganhar o controle da imprensa. Essa tarefa foi dada a ninguém menos que John D. Rockefeller, que montou muitas revistas nacionais, como as revistas Life e Time. Com a presença de poder dos Rothschilds agora firmemente estabelecida nos Estados Unidos, eles logo começaram os preparativos para a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, Adolf Hitler, o chanceler da Alemanha, estava expulsando os judeus de cargos governamentais. Um fantoche dos Rothschilds, Samuel Ottermeyer, chefe da delegação americana e chantagista do presidente Roosevelt, pediu que todos os americanos destruíssem os produtos fabricados na Alemanha, e assim começou uma grande campanha de propaganda. Uma vez que os efeitos desse boicote começaram a ser sentidos na Alemanha, os alemães, que até então não haviam demonstrado nenhuma violência contra os judeus, simplesmente começaram a boicotar as lojas judaicas da mesma forma que os judeus fizeram com as lojas que vendiam produtos alemães na América. Este é o mesmo ano em que o presidente Roosevelt ordenou que o olho dos Illuminati fosse colocado em todas as notas novas de dólar, junto com a frase latina Novus Ordo Seclorum, que significa uma nova ordem das eras. Um ano depois, as leis suíças de sigilo bancário foram reformadas e tornou-se uma ofensa passível de prisão para qualquer funcionário do banco que violasse o sigilo bancário. Tudo isso está em preparação para cobrir o rastro dos Rothschilds, uma vez que eles financiam os dois lados da guerra. Você vê? A empresa norte-americana IG Farben, controlada pelos Rothschilds, vai armar a Alemanha na guerra e produzir Zyklon B, o gás letal usado nos campos de concentração. Os Rothschilds também financiaram a IBM americana, que forneceu aos nazistas máquinas para produzir os cartões perfurados que ajudassem a organizar e gerenciar a identificação inicial e a expulsão dos judeus, assim como o confisco de seus bens e seu eventual extermínio. Curiosamente, durante este tempo, Prescott Bush, o pai do presidente George Herbert Walker Bush, teve sua empresa apreendida sob a lei do comércio com o inimigo de 1917. Ele estava financiando Hitler da América, enquanto soldados americanos lutavam contra os alemães. A conexão dos Rothschilds com Hitler pode ser mais discreta do que inicialmente imaginada. Assim como Hans-Jürgen Kohler afirma em seu livro intitulado Dentro da Gestapo, a avó de Adolf Hitler, Maria, era uma criada na mansão dos Rothschilds. Você percebe? A guerra foi extremamente coreografada e não havia nada além do interesse da família Rothschild em mente. Assim como o sionista Isaac Greenbaum, em um discurso ao Conselho Executivo sionista, coloca de forma tão sucinta: uma vaca na Palestina vale mais do que todos os judeus na Polônia. Esta propaganda tinha o intuito de assustar os judeus sobreviventes e fazê-los acreditar que seu único lugar de segurança era Israel. No final da guerra, em 1945, os Rothschilds não apenas lucraram significativamente em suas finanças, mas sua visão de formar uma Liga das Nações se concretizou com o estabelecimento das Nações Unidas. Os britânicos haviam declarado que não haveria mais imigração de judeus para a Palestina a fim de proteger os palestinos. Mas após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos transferiram o controle da Palestina para as Nações Unidas. As Nações Unidas dividiram a Palestina em dois estados, um sionista e um árabe, com Jerusalém permanecendo como uma zona internacional a ser compartilhada por todas as religiões. Nos anos que se seguiram, os israelenses lançaram uma série de ataques militares contra os palestinos árabes, causando um êxodo em massa. A agência de inteligência secreta israelense, o Mossad, foi formada. Seu lema é: por meio do engano, tu farás a guerra. Em 1948, os Rothschilds subornaram o presidente Harry Truman com $2 milhões, que lhe deram em sua campanha para reconhecer Israel como um Estado soberano. A bandeira de Israel logo foi revelada.
que nada mais é do que uma versão azul do hexagrama vermelho dos Rothschilds. E é aqui que a história apenas começa. Siga-me até a parte 6, para que possamos ver o verdadeiro significado desta estrela de 6 pontas.